Principal é isso. Uma coisa tremenda que vocês podem observar na Bíblia é que todo 3,16 do Novo Testamento são versículos extraordinários. Comece a observar nos livros do Novo Testamento quais são os versículos 3 e 16. Você vai ver que são versículos extraordinários. E muitos deles têm ligação com João 3,16. Todos os três? Não todos, mas muitos deles têm conexão. De Romanos também. Romanos também. Vários textos. A gente estava vendo, né, 2 Timóteo 3,16, porque a palavra de Deus, né, que a gente estava vendo lá, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para redarguir, corrigir, exortar, é 3,16. Você vê, é um dos textos principais de Timóteo. Isso seria uma questão de numerologia? Não é numerologia, mas é coincidência, na verdade, tá? Mas é uma coisa interessante de se pensar. Até porque os números foram acrescentados depois, né? Nos capítulos e versículos, foram um acréscimo humano para facilitar a localização dos trechos bíblicos. Porque a Bíblia não tinha isso. Foi acrescentado depois pelos teólogos, né? Ao longo dos séculos, para que facilitasse se encontrar aquele trecho bíblico. A Bíblia, na verdade, não tinha nem título, só tinha o título do livro e era uma carta aberta, do começo até o fim. Entendeu? Não tinha esses numerozinhos que tem hoje. Até para facilitar. Imagina uma pregação onde você não tivesse esse número, essa referência de capítulo e versículo. Os irmãos iam ficar doidinhos procurando. Não é verdade? Então, isso aí foi acrescentado para facilitar e para padronizar o encontro dos versículos bíblicos. Tá bom? Então, quem é o personagem central, por exemplo, desse João 3,16? Jesus ou Deus? Deus, porque Deus é o nome de Deus. O principal é Deus. Né? É Deus, é o amor de Deus. Secundário, também Jesus, que também é Deus, né, gente? Então, está na mesma aí, na mesma. Qual é o personagem central? Interessante isso. O que essa passagem ensina a respeito de Cristo? Será que aponta para Cristo? Sim ou não? É outra pergunta que você tem que falar. Qual relação esse trecho que eu estou lendo faz com Jesus? Olha que tremendo. Lembrando sempre que a nossa pregação, o nosso estudo bíblico, né? A nossa leitura da palavra de Deus deve ser cristocêntrica. A nossa vida deve ser cristocêntrica. Tremendo isso, né? O que esse trecho, como é que eu posso apontar algo desse trecho com relação a Jesus? Porque, gente, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para um personagem central. Quem é esse personagem central da Bíblia? Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos lá. Então é importante isso aqui. Qual é o exemplo a seguir, gente? Quando você lê aquele trecho, qual é o exemplo que nós temos que seguir? Né? Que nós já falamos que lição. Qual é o exemplo? Às vezes tem um personagem ali que nos dá um exemplo de algo, de fé, de perseverança, né? De alegria, de amor, de altruísmo. Então, qual é o exemplo a seguir do personagem tal? E qual é o exemplo a evitar? Como, por exemplo, quando a gente lê lá Sansão. Qual é o exemplo a evitar? Então, tem ali no trecho bíblico atitudes, né? Comportamentos que devem ser evitados. Ao mesmo tempo tem um lado lindo de Sansão, como também tem um lado podre de Sansão. Como tem de Davi também, né? Graças a Deus, de Davi tem mais lindo que feio. Salomão também. Salomão, então vários personagens da Bíblia, a Bíblia não omitiu, gente, os erros e falhas. Então tem exemplos a seguir e tem também coisas que nós precisamos evitar. Ok? Sétima pergunta: quais são os deveres a cumprir? Ou seja, o que Deus espera de mim quando eu leio esse trecho bíblico? É para não ficar só no mundo das ideias. Ah, tá, que lindo, que bonito. E aí, o que Deus quer de mim hoje? O que Deus falou comigo? O que eu preciso mudar na minha vida?
Entendeu? Quais são os deveres a cumprir? Quais são os meus deveres, as minhas responsabilidades? O que Deus espera de mim quando eu leio esse trecho da palavra de Deus? Vocês estão vendo? Aí vem para o prático. Sai do conhecimento e vem para a aplicação prática. 8. Qual a promessa devemos esperar? Qual é a promessa que podemos extrair daí? Porque muitos trechos bíblicos contêm promessa. Por exemplo, esse de João 3,16 tem uma promessa. Qual é a promessa? Promessa da salvação. Salvação. A vida eterna é uma promessa. Olha que tremendo. Tá aí. Te agarra essa promessa aí. Amém. Deus revelou seu amor, que através de Jesus eu tenho vida eterna. E 9, qual será a oração feita no final? Quer dizer, depois de entender qual é o assunto principal, qual é a lição principal, o melhor versículo, qual é o personagem, né? O que isso ensina a respeito de Cristo, qual é o exemplo que eu tenho que seguir, o que eu tenho que evitar, quais são os deveres que eu tenho que cumprir, qual é a promessa que eu posso esperar no final de tudo isso, o que eu vou colocar diante de Deus na oração? O que eu preciso mudar na minha vida? E através da oração eu quero entregar ao Senhor. Tremendo, né? Essas perguntas são extraordinárias. E isso é um método de estudo bíblico. Uma maneira de se estudar a palavra de Deus. Talvez na hora do estudo de vocês não se lembrem dessas nove perguntas, mas algumas delas vocês podem lembrar. Pode. Eu tenho um materialzinho que a gente recebeu lá na IFOL. Tremendo, quero até mostrar para vocês. Eu até já preguei sobre isso na quarta-feira, se eu não me engano, à tarde. Que eles dão 5 lições aqui, ó. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 princípios de meditação. Tá? É de um curso que eles têm lá, Escola de Cosmovisão Bíblica. Uma escolinha de uma semana que ensina a ler, estudar e criar uma metodologia de estudo bíblico de uma semana. Na Jocum, lá em... Eu recomendo, gente. Todos os cursos da Jocum pode fazer, que é fera. Os caras são top. Inclusive eu fui lá fazer curso da Jocum, 12 dias, da IFOL, que eu vou ministrar para vocês, né? E, gente, foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Depois do Instituto Bíblico, que a gente fez lá no México, 2 anos, né? Que é uma outra coisa, muito maior, mais abrangente e tal. Depois de lá, sem dúvida nenhuma, o melhor curso que eu fiz na minha vida foi esses 12 dias na base da Jocum, na Miranda também. Vocês, às vezes, né, que são aposentados, né, que tem condição, às vezes, de ir para lá, um curso lá custa na média de 900, uma semana, R$950, com tudo incluso, alimentação, hospedagem, tudo. Onde fica E a base? de 2 semanas é 1.750. A base Fica em Almirante Tamandaré, Tamandaré? do lado de Curitiba. Almirante Tamandaré. Gente, eu recomendo. Eles têm curso o ano todo, vários cursos. Um deles é esse aqui, Escola de Cosmovisão Bíblica. Eu conheci a líder, diretora dessa escola, uma pessoa muito preparada, a Rogelma, uma mulher de Deus. Sabe, essa mulher expulsando demônio é uma coisa assim impressionante. Eu nunca vi uma mulher com tanta autoridade expulsando demônio. Mulher de Deus. Eu vi 2 mulheres lá expulsando demônio, que eu fiquei impressionado. Eu me senti um anãozinho da libertação. Até que usaram os pastores para fazer lições, né? Através desses estudos. Exatamente. A gente foi treinado lá, aprendendo e tal. Tá, mas só voltando aqui, ó. Olha só que legal. Os 8 princípios aqui, ó, gente. Prestar atenção. Princípios de meditação. É parecido com essas perguntas. Primeiro, aplicação pessoal. Ter a motivação correta de tirar uma mensagem para você e não para os outros. Segundo, eu já preguei isso em cima desse materialzinho, tá? Segundo, caráter de Deus. O que esse texto fala do caráter de Deus? Identificar características do caráter de Deus que o texto revela. Olha que legal. A bondade, a misericórdia, o amor, tipo João 3,16. Terceiro, pecados a confessar. Estar sensível ao arrependimento e atento aos seus erros.
quarto princípio, atitudes para mudar. Ter a disposição de tomar resoluções decisivas em relação à sua vida. E não a dos outros, né? Que a gente é bom para apontar para os outros. Mas aqui, ó, a sua vida. Quinto princípio, promessas para crer. Quais são as promessas, né? Tirar do texto os princípios da vontade de Deus para alcançar, se apropriar, crer e receber as promessas de Deus. Olha que tremendo. Quinto, motivação para agradecer. Desenvolver a gratidão a Deus e às pessoas. Sétimo, exemplo a seguir. Retirar exemplos de vida e valores a serem vividos. E oitavo, oração para fazer. Igual a nossa aqui, termina com oração. Qual será a oração a ser feita? Conhecer o coração de Deus e orar segundo a sua vontade. Lindo, né? Eu até guardei isso aqui e já ministrei sobre isso. Tem que estar no YouTube também, tá? Princípios para a meditação é o nome do estudo, está lá na internet. Claro que eu ampliei, né, gente? Falei só isso aí. Fui dando exemplos, tá? A gente deu uma expandida. Vocês viram que eu falei em 2 minutos aqui. Eu tinha meia hora para falar, então é diferente. Ok? Vamos lá, terminando. 5 minutinhos, falta. Olha só que interessante isso que Howard Kelly diz. Ele diz assim: o principal segredo do estudo bíblico é realizado. Tem gente que é cheio de teoria, mas na hora de ler a Bíblia não lê a Bíblia. Então qual é o grande segredo do estudo bíblico? É realizar. Senão não adianta nada, tá? Leia a Bíblia dia após dia, até que todo o seu conteúdo se torne algo extremamente familiar para nós. Gente, isso é tremendo. Isso aqui é mentalidade bíblica. Ou seja, a Bíblia está tão dentro de você que você abre a boca e as coisas se tornam fáceis. É fácil orar, é fácil evangelizar, né? É fácil pregar, porque a palavra de Deus está habitando ricamente aonde? No teu coração. A Bíblia diz, né? A palavra de Deus esteja na tua boca e no teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio da palavra de Deus, o que vai sair da tua boca? A palavra de Deus. Que a palavra de Deus esteja na nossa boca, mas também no nosso coração. Ou seja, ela vai ser familiar. Às vezes você vai estar ouvindo uma ministração, Deus vai estar falando contigo. Às vezes de uma frase que o cara solta, Deus já faz assim, ó, e já expande, né, o teu entendimento. Você já começa a ligar com alguns versículos e tal, já anota. Eu acho lindo isso na minha mãe, gente. A minha mãe é um exemplo de uma estudiosa da palavra. Não é à toa que escreveu 17 livros. Ela tem há mais de 15 anos anotações nos caderninhos de toda a ministração que ela escuta dos outros. Ela leva um bloquinho, o pastor está falando, ela anota. E muitos desses estudos futuramente virão o quê? Aprendizado por livro que elas escrevem. 15 anos, ela tem vários caderninhos, anotações, uma coisa mais linda do mundo. É lindo, lindo, lindo de ver. É um exemplo para mim. É um exemplo para mim. Tá bom? A Bíblia explica a própria Bíblia. Falem comigo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se você quer conhecer a Bíblia, você precisa mergulhar na Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Às vezes você está lá em Hebreus, você precisa conhecer lá o Pentateuco, os ritualísticos do Antigo Testamento, tal, para você ligar com Hebreus, que é um livro complicadíssimo, gente. Que tem muito simbolismo ali, fala, né, as metáforas, as coisas do Antigo Testamento. Se você não leu ali o Pentateuco, Levítico, Números, Êxodo, né, todas aquelas informações que estão ali, você não consegue ligar. Para ligar,
você tem que ter lido esses trechos. Então, o estudo de livros ou trechos da Bíblia chama-se exegese. Fala comigo, exegese. Ou então, também é conhecido como interpretação bíblica. Fala comigo, exegese é a arte de interpretar a palavra de Deus. Então, se a gente fala assim, vamos fazer uma exegese do texto bíblico, o que a gente vai fazer? Interpretar a palavra de Deus. Usando aquelas perguntinhas que nós vimos ali. Tá? Um X, Exegese, está ali, está lá. Exegese. Exegese. Tá bom? Trazer para fora, né? Trazer de dentro do texto para fora, expandir, interpretar biblicamente. E para terminar aqui, nosso último ponto, precisamos ler o trecho da Bíblia várias. Dizem os especialistas que para você dominar um trecho da Bíblia, você precisa ler no mínimo 5 vezes. 5 vezes. Inclusive a Jocum, que é esse Jovens com uma Missão, a Miranda Tamandaré, e outros lugares também. Eu já fiz Jocum, tá, gente? Eu já fui jocumeiro, ou seja, já fui missionário da Jocum no México 2 anos. Estudei, morei numa base da Jocum, aprendi muito ali. Eu tinha uma biblioteca da base, gente. Eu comi os livros todos da base. Eu odiava ler, mas quando eu fui para o México, Deus começou a mudar isso, reverter isso na minha vida. E eu vi os meus professores lá ministrando, eu fiquei babando. Eu falei, eu quis descobrir qual era o segredo deles. O segredo deles era ler a Bíblia e ler bons livros. Aí, depois de descobrir essa chave deles, vamos dizer assim, eu peguei a biblioteca da Jocum, eu tinha 100 e poucos livros, eu li todos os livros que tinha lá. Além disso, comprei depois com o tempo e tal. Então é tremendo isso, quando você investe em conhecimento. E a Jocum tem um curso dentro dela, se não me engano, na Guatemala. Também tem outros lugares, talvez tenha até em Miranda Tamandaré, que você faz um curso de leitura da Bíblia, onde você tem que ler todo o Novo Testamento 5 vezes e fazer resumos de cada livro depois de uma leitura de 5 vezes de cada trecho bíblico. Ou seja, todos os dias você tem uma quantidade de capítulos para ler, e essa quantidade de capítulos para ler tem que se ler 5 vezes. E quanto tempo vai durar esse curso, então? Eu não sei, eu acho que são meses, se eu não me engano, tá? Porque para se ler o Novo Testamento, assim, na média de 5 capítulos por dia, 4 a 5 capítulos por dia, você demora um mês. Para ler na média de 4 a 5 capítulos por dia, você demora um mês para ler o Novo Testamento. Tá bom? Então, precisamos ler várias vezes. Então, se você quer se aprofundar no texto bíblico, quantas vezes você tem que ler? Sim. No mínimo 5 vezes. Ah, eu vou pregar sobre o Salmo 1. Leia no mínimo 5 vezes. Aí você vai ter o domínio do texto que você vai expor para as pessoas. Tá bom? Isso aí é palavra de especialistas em pregação, em erudição bíblica, em exegese, em interpretação. Ok? Glória a Deus? Vamos parar por aqui, né? Depois a gente continua aqui. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Vocês estão nos assistindo aí pela internet. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre vocês. Um abraço.